futuro da democracia aqui é um futuro da democracia que, essencialmente, tem que conviver com a desigualdade. E aí é legítimo perguntar se um regime profundamente desigual, em que a maioria do seu povo vive na miséria, pode ser democrático. Não como um argumento de ordem moral, não, como um argumento estrutural. Se a maioria do povo não tem trabalho, saúde, educação, etc., esse regime simplesmente não pode ser democrático. Percebe? O que o liberalismo faz? O liberalismo, como é agora aqui no Brasil, esse liberalismo de ultradireita que está aí, o que ele faz? Ele resume a liberdade numa liberdade de caráter absolutamente individual, entre as quais o meu direito de ir e vir, por exemplo. Uma greve, por exemplo, dos motoristas de ônibus ou do metrô lá em São Paulo, ele afeta, ele é antidemocrático, ele é um ato antidemocrático, porque ele afeta o meu direito individual de ir e vir. Eu poderia perguntar, onde é que está o direito individual de alguém ter trabalho, ou saúde, ou educação, ou acesso à cultura, ou direito a férias, ou direito à aposentadoria, e etc. Não, isso estaria entregue ao mercado, na linguagem liberal. Quer dizer, o que significa? Que dentro do sistema capitalista, o regime democrático, ou a ideia de democracia, ou a democracia como valor universal, ela, na verdade, sanciona as desigualdades. Em tempos de expansão da economia ou em tempos de crise da economia. Você veja que a miséria, a desigualdade, etc. Isso não pode ser corrigido com programas sociais, porque isso não dá a condição de um sujeito ser efetivamente, no plano ideal burguês, um cidadão da República, alguém plenamente consciente de seus direitos, com acesso aos bens, que não tenha analfabetismo, que não tenha desigualdade, que ele não passe a maior parte do tempo buscando as condições de sua reprodução material e seja incapaz de perceber que hoje teve uma denúncia grave de corrupção no governo Bolsonaro, que a Reserva Federal nos Estados Unidos está tomando decisões sobre o dólar como moeda mundial, que o prefeito da sua cidade fez uma aliança com um partido que ele não era, etc. Ele não pode cuidar dos assuntos públicos, ele não pode dar conta da política na sua totalidade, porque ele está empenhado na sobrevivência cotidiana e, portanto, num país em que não só uma parcela minúscula, mas a grande maioria da população, pense no caso do Brasil hoje, 54 milhões de trabalhadores, metade da população economicamente ativa, ganha até R$600 por mês. Imagine ganhando R$600 por mês, vivendo numa grande metrópole, é absolutamente impossível dar conta, estar inteirado das situações políticas. Eu devo falar da manipulação midiática, do poder econômico nas eleições, etc. O que eu estou mencionando aqui? Que as democracias não se exportam como querem os países imperialistas centrais, porque as condições nas quais eles possuem não se exportam.